Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, que fala sobre o rio de cura, o rio de vida, o rio de águas purificadoras. E se puder colocar na versão NVT, vamos fazer essa primeira leitura na versão NVT. Você pode acompanhar na tua Bíblia, ou acompanhar ali também na projeção. Ezequiel 47, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Depois disso o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste por debaixo da porta do templo e passava à direita do altar do lado sul. Ele me levou para fora do muro pela porta norte e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava a meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez a água chegava aos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Ele me perguntou: filho do homem, você está vendo? E ele me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse: este rio corre para o leste pelo deserto até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água fluir. Pescadores ficarão às margens do Mar Morto, desde En-Gedim até em Eglaim. As praias ficarão cobertas de redes secando ao sol. O mar se encherá de peixes de toda a espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda a espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão, e sempre haverá fruto em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce do templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Amém? Feche teus olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, como oramos aqui, que a Tua palavra possa encontrar, Senhor, terra fértil, Deus. E que possamos não somente, Senhor, ouvir a Tua palavra, mas guardar o nosso coração, Deus, guardar em nosso coração. E que ela possa nos dar, Senhor, a direção, e que possamos, Senhor, colocar em prática, Deus, para a glória do Teu nome. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, toda profecia, seja no livro de um profeta em específico, ou no Apocalipse, ou aquilo que o Senhor Jesus também nos falou, e tantas profecias que lemos, seja dos apóstolos, daqueles que escreveram os evangelhos, ela tem duas conotações. Por vezes ela fala ao momento presente, e ela fala também a um futuro, às vezes um futuro imediato, e outras vezes um futuro ainda mais distante, mas ela tem um significado especial, exatamente assim como é esta palavra. Esta profecia que lemos e esta mensagem da visão de Ezequiel, ela traz exatamente isso. Ela fala de um momento em que o povo de Judá estava ali cativo na Babilônia, e fala de um tempo de restauração, de um tempo de vida, em que haveria cura, e que eles teriam novamente a alegria, mas fala também de um tempo futuro, um tempo que alcança as nossas vidas. De um rio que passaria, e onde quer que ele passasse, onde as águas desse rio passar, haverá vida, haverá cura e alegria. E nós vivemos esse tempo. E o profeta, quando ele é chamado pelo Senhor, o profeta Ezequiel é chamado para transmitir as palavras do Senhor,
ele tem uma visão impressionante, ele vê uma mão que estende até ele um rolo de um livro que é dado para ele comer, e ele come esse livro e na sua boca ele parece doce como mel. E ele é chamado para dizer as palavras do Senhor, para falar sobre a cidade de Jerusalém que será destruída, para trazer ali uma espécie de situação em que eles vão sofrer exatamente por causa dos seus pecados, por causa da sua idolatria. Ele vê também o templo sendo profanado, onde seus líderes adoram a diversos deuses, e depois de toda a destruição, quando se cumpre a destruição da cidade de Jerusalém, o povo de Judá, os judeus, eles se sentem, naquele momento ali, espiritualmente mortos, e eles se sentem abandonados por Deus. E por vezes nós também nos sentimos assim, quando passamos por aflições, passamos por dificuldades, passamos por lutas, nós nos sentimos como que se Deus tivesse nos abandonado, apesar dele nos prometer que sempre estaria conosco. Mas nós nos sentimos por vezes assim, tristes, amargurados, e é nessa condição que ele começa também, o profeta ali, a falar ao povo uma palavra de esperança, uma mensagem de vida e de cura. Ele começa a falar então nessa visão de uma fonte que surgia do templo de Deus, e que saía ali do templo à direita do altar sul, e ele passa exatamente ali onde havia também, no templo de Salomão, o mar de bronze. E o mar de bronze era um tanque onde havia ali um ritual de purificação, para que fizesse os sacrifícios. E aquela água parada que estava naquele tanque, agora nesse momento, passa a ter uma outra visão, uma outra conotação, e uma água que começa a fluir, que começa a correr. E onde essa água passa, tudo é vivificado. E a vida, a cura, e o Senhor transformou aquela água parada em um rio. E esse rio flui em nossas vidas. E nos chama a atenção também a leitura desse texto, que na visão do profeta Ezequiel, ele vê um rio que começa apenas com um fio de água, que sai ali do templo, e daqui a pouco ele caminha um pouco mais, e ele caminha 500 metros, e ele percebe que aquele rio ali dá apenas ali nos seus tornozelos. Aí depois ele caminha mais 500 metros, e ele vê ali também, aquela profundidade do rio aumentar, daqui a pouco dá nos seus joelhos, na sua cintura. Muitas vezes quando nós vamos à praia, a gente vê ali o guarda-vidas, sinalizando para as pessoas para ter o cuidado de ficar no lugar até onde a água dê ali na sua cintura, porque ali tem segurança, Os pais sabem muito bem disso, Olha, não deixa passar da tua cintura, A gente fica olhando o tempo todo ali, porque depois disso você não tem mais controle. E é nesse sentido ali que a visão de Deus para o profeta começa ali a mostrar. Ele diz assim que chega um momento em quando ele anda ali mais uma distância, e ele percebe que há um rio que não dá mais para atravessar a pé, que somente dá para ir a nado. E fala de uma profundidade em que nós nos encontramos diante de Deus. Fala de um momento em que nós percebemos que há uma medida em que nós passamos a deixar o controle da nossa vida diante do Senhor. E é impressionante porque quando a gente percebe o nível da relação que nós temos com Deus, é semelhante também à relação entre pais e filhos. Porque não há nada que um filho possa fazer para ser mais amado ou menos amado pelos seus pais. Ainda que ele apronta algumas vezes, e nós fizemos isso muitas vezes também, algumas vezes os filhos perguntam: pai ou mãe, ainda me ama? Como se nós pudéssemos mudar o sentimento que temos por eles. E essa relação que temos com Deus é exatamente da mesma forma. Deus demonstrou para nós um amor incondicional. Deus nos amou quando éramos ainda pecadores, quando éramos ainda inimigos de Deus. E Ele entregou o seu Filho por toda a humanidade. Deus nos amou de uma tal maneira que ali o evangelista não soube explicar, nem conseguiu ter palavras para dizer, mas de uma maneira incondicional. Mas tem algo que os filhos podem fazer pelos pais, e também nós podemos fazer diante de Deus nessa relação, para que possamos agradar ao Senhor. E certamente todo pai quer ser agradado por seus filhos, e o Senhor deseja ter também esse relacionamento conosco.
Ele deseja que de fato nós possamos ter um relacionamento profundo com Ele, não ficar apenas no raso, mas que a gente permita de fato ser inundado pelo rio da glória de Deus. E esse rio que nos faz de fato ser cheios do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, precisa invadir as nossas vidas. Nós precisamos nos deixar ser levados pelas águas do rio de Deus. E é sobre esse relacionamento que o profeta ele fala. Ele fala exatamente sobre isso, sobre essa condição, sobre essa situação e da intensidade que buscamos a Deus. Pois a intensidade que buscamos a Deus e a forma que desejamos agradar ao Senhor é a maneira também que Ele vai ser conhecido por nós. E isso é de uma forma impressionante porque quanto mais nós buscamos a Deus, mais Ele se revela a nós. E parece que algumas vezes nós ficamos esperando que esse rio ele possa vir sobre nós, sem a gente fazer nada, que em determinado momento nós sejamos tomados pelo poder de Deus, e daqui a pouco a gente começa a glorificar a Deus, a falar em línguas, a ter o dom de profecias, e buscar mais o Senhor, e orar mais a Deus. Queridos, mas isso não vai acontecer se nós não fizermos a nossa parte. A palavra de Deus, ela nos fala exatamente nesse sentido, que precisamos, de fato, colocar o nosso coração e nossa vida diante de Deus. A intimidade que queremos ter com Deus e que desejamos e que devemos ter, e a reciprocidade de Deus vai ser exatamente da maneira como nós buscamos o Senhor. A palavra de Deus nos diz em Jeremias, no profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E ainda Tiago escreveu no capítulo 4, versículo 8, dizendo: cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Quando eu me aproximo de Deus, Deus se aproxima de mim. Quando eu busco o Senhor de todo o coração, Ele se deixa ser encontrado por nós. Ele permite que a gente tenha um relacionamento mais próximo. E tem mais uma coisa, o tamanho da nossa fé, ele imita o agir de Deus. E aí talvez você possa pensar, mas como assim? Como que um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, pode ser limitado em alguma coisa? O nosso Deus, Ele é educado, Ele é bom, Ele nos permite escolher o que queremos, e quando nós temos dificuldade em crer no poder dEle, ou não temos a fé suficiente, nós limitamos o poder de Deus. E a palavra de Deus ratifica isso, porque em diversos momentos o Senhor disse: vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, seja feito conforme a tua fé. Então há uma necessidade de que eu e você possamos buscar essa presença de Deus, possamos buscar de fato essa intimidade com o Senhor. E há um texto na palavra de Deus, no livro de 2 Reis, no capítulo 13, eu quero que você abra a sua Bíblia para acompanhar, a partir do versículo 14, que fala sobre a visita do rei Jeoás, rei de Israel, ao profeta Eliseu. E ele fala algo muito impressionante, algo muito interessante para as nossas vidas, com uma aplicação prática em relação à nossa fé. Ele diz o seguinte: ora, agora pode ser na versão NVI, por favor. Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, e curvado sobre ele chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas, e ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Ele disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. E ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então iria derrotar a Síria e destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Algumas vezes nós nos contentamos quando viemos aqui, quando tocamos a margem do rio, quando sentimos
até o toque do Senhor, mas parece que isso naquele momento é suficiente, e não desejamos buscar mais e ir além. E aqui a ilustração que traz o livro de Reis fala exatamente sobre a intensidade com que buscamos a Deus, com a intensidade em que queremos servir ao Senhor, a intensidade da nossa fé. O rei já havia percebido que aquilo ali era um símbolo, era uma questão profética. No momento em que ele armou o arco e ali lançou aquela flecha, ele percebeu que havia um poder de Deus naquilo ali. Não naquele símbolo, mas naquilo que Deus estava querendo fazer. E da mesma forma, ele mostra para a gente aqui que era necessário que tivesse mais fé, que fizesse mais, que buscasse mais, que tivesse mais confiança no Senhor. Mas parece que ele ficou satisfeito em ficar apenas à margem do rio, até apenas a água ali nos teus tornozelos. E muitos de nós fazemos isso. Quando eu estudava essa palavra, o Senhor falava exatamente isso ao meu coração, que cada um de nós precisa sentir esse desejo de ter, de fato, essa busca por Deus, de forma a nós nos colocarmos diante dEle, buscando como, de fato, nunca buscamos. Todos nós buscamos o Senhor, e a palavra do Senhor nos diz que essa busca, ela vai determinar como Deus vai nos corresponder. E parece que às vezes nós esperamos que apenas o Senhor fale conosco, que faça aquilo que queremos, sem a gente fazer também algo diante dessa busca diante do Senhor. O livro de 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 30, fala que o Senhor nos diz assim: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então existe uma reciprocidade da maneira que tratamos o Senhor. Nos envolvemos com muitas coisas, e é necessário investir tempo na nossa relação com Deus. E nós encontramos tempo para tantas coisas na vida. Nós fazemos muitas coisas durante o dia, e parece que depois falta tempo para Deus. Falta tempo para a gente orar, falta tempo para ler a Bíblia, falta tempo para ter relacionamento com Deus. E o Senhor quer que nós estejamos de fato buscando de todo o coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. E há uma citação de Charles Spurgeon em que ele diz: às vezes achamos que estamos ocupados demais para orar. Este é um grande engano, porque orar é ganhar tempo. Às vezes a gente entrega para Deus um tempo mínimo. Vou orar aqui 5 minutos e que Deus abençoe meu dia. Às vezes queremos dedicar a Deus o tempo que nós já estamos cansados, ou às vezes distraído com outras coisas. E sobre essa busca, o pastor Luciano Subirá escreveu no livro Até que Nada Mais Importe, a dificuldade que temos de buscar a Deus com essa sinceridade e essa intensidade. Ele disse o seguinte: a razão de falta de empenho nessa busca não é o fato de que não queremos a Deus, até porque se estamos buscando o Senhor, significa que desejamos o Senhor. Penso que um dos piores inimigos depois do pecado sejam as distrações. E ele continua falando, dizendo o seguinte: diferentemente do cristão que está travando uma luta acirrada contra o pecado, o crente que costuma ser enredado pelas distrações, em geral alguém que não necessariamente tenha cedido ao pecado, mas que perde o alvo ao distrair-se com coisas que sejam até mesmo lícitas, mas roubam-lhe o foco de buscar intensamente o Senhor. Às vezes distrações, como cantamos aqui. Marta queria agradar ao Senhor, mas ela se preocupou com as coisas que eram ali, de repente, de menos importância. Ela fazia, de certa forma, algo bom, mas ela estava distraída. E o Senhor disse para ela exatamente isso: olha, você te ocupa com muitas coisas, te preocupa com tantas coisas, mas Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. E precisamos escolher a melhor parte, precisamos ter essa busca diante de Deus, precisamos desesperadamente buscar o Senhor, porque nós precisamos dEle. A palavra de Deus ainda nos diz, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 21, o Senhor nos dá uma advertência, dizendo: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração.
e precisamos guardar o nosso coração. A Bíblia fala que sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. E aí ele fala sobre isso porque nós, por vezes, ficamos ali de alguma forma preocupados, ansiosos, buscando muitas coisas e nos preocupando com esse mundo, e de fato temos muitas ocupações, temos o trabalho, temos a família, e esquecemos do mais importante, esquecemos do Senhor. E há um segredo que o Senhor nos ensina na sua palavra. O próprio Jesus nos mostra como deveríamos fazer: buscar o Pai em oração, buscar o Senhor na nossa intimidade, no nosso quarto, diante daquilo que precisamos, e também para glorificar o Senhor, para buscar a cura, para buscar o poder de Deus, e dedicar tempo, investir tempo de leitura da palavra do Senhor, porque só assim podemos conhecê-lo. Dedicar tempo também em jejum e em consagração diante de Deus. Nós estamos agora numa campanha de jejum e oração, mas que não pode ficar só nesse tempo. Precisamos ter isso como hábito em nossas vidas. Sabe, como um exercício de fé para esmurrar o nosso corpo, para reduzir ele à escravidão, para que possamos agradar ao Senhor, para que possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. E em outra citação do livro, Até que Nada Mais Importe, o pastor Luciano Subirá escreveu o seguinte sobre essa busca e sobre por que devemos colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. Ele disse assim: esse lugar que o Pai Celestial deseja ocupar em nossa vida não é uma necessidade dele, é para o nosso próprio bem. É necessário entender que Deus não é carente, nem tem problema de autoestima, não sofre de ego inchado, cheio de necessidade. Não, ele é completo e absoluto em si mesmo. O Senhor não necessita do nosso amor, da nossa atenção, não necessita que o coloquemos em primeiro lugar em nossa vida, tampouco precisa da nossa adoração e obediência. Quem precisa deste lugar de distinção somos nós. E ele continua dizendo: o Deus perfeito, incorruptível, que não tem necessidade de coisa alguma, só tem um motivo para desejar este lugar no nosso coração: guardar o nosso coração de nós mesmos. E ele diz, portanto, não estamos falando de controle, e sim de proteção. Dar a Deus o primeiro lugar é um princípio que protege o nosso coração, pois os verdadeiros beneficiados em cumprir o padrão divino somos nós. Simplificando, Deus não precisa da nossa adoração, Deus não precisa da nossa atenção, Deus não precisa do nosso dinheiro, como falamos, Deus não precisa do nosso tempo, não precisa de coisa alguma. Ele é completo em si mesmo, mas Ele nos ama de uma tal maneira que Ele quer guardar o nosso coração, Ele quer guardar nossas vidas. Ele sabe que se não colocarmos o Senhor em primeiro lugar, em prioridade nas nossas vidas, nós vamos tender ao pecado, nós vamos tender muitas vezes para coisas que nos afastam daquilo que é o seu propósito. E Ele nos chama de uma forma a de fato entender que de Deus emana um rio de vida, e esse rio de Deus está passando aqui neste lugar, esse rio de Deus está passando por aqui. O Senhor nos chama para esse relacionamento. E Ezequiel, no capítulo 47, no versículo 9 do texto que lemos, ele fala: por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. E ele faz uma ilustração com o Mar Morto. O Mar Morto, que na verdade é um grande lago, com uma concentração absurda de sal. Alguns falam de 9 a 10 vezes mais do que o mar. E ele diz que vai haver vida ali. Nesse momento não há vida vegetal ou animal naquele grande lago. Mas ele diz, vai haver vida ali, para vocês entenderem que não tem limite para Deus se você abrir o teu coração, se nos dedicarmos a Ele, se buscarmos o Senhor com todas as nossas forças, se buscarmos o Senhor com o nosso entendimento, com o nosso coração voltado para Ele, Ele vai fazer com que tenhamos vida, Ele vai nos trazer cura. E é nesse sentido que Ele fala que onde o rio passar, tudo muda. Porém tem um detalhe: onde o rio não passa, não tem vida, nada prospera. Ele fala ali também no texto de Ezequiel 47, no versículo 11, ele diz:
Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, não serão deixados para o sal, exatamente porque sem o rio de Deus nada prospera. E nós, por vezes, escolhemos não entrar no rio de Deus. Nós escolhemos, por vezes, viver as nossas vidas e, de alguma forma, até de uma maneira religiosa, fazer aquilo que achamos por bem, mas é necessário que tenhamos sede de Deus, uma sede extraordinária, de um ponto que a gente possa perceber que nada mais importa, que o que importa em nossas vidas é o Senhor. Nós estamos aqui por causa dEle, nós não somos daqui, e nós não vamos viver aqui por muito tempo, nossa vida é muito curta, e é impressionante que a gente vai ficando mais velho e vai pensando nisso, né? Quando é que eu vou abandonar esse mundo? E eu começo a fazer uns cálculos ali na minha cabeça, eu digo assim, cara, eu vou fazer 47, bom, se Deus tiver misericórdia de mim, talvez eu viva mais uns 40, se eu vou viver menos do que eu já vivi, né? E quem sabe um pouco mais, é muito rápido, é um tempo muito breve, e a gente se apega de uma forma inexplicável a esse mundo. Certo que é aquilo que nós vemos, é aquilo que nós percebemos, mas se nós investirmos mais tempo com as coisas de Deus, nós vamos mais amar as coisas do céu, nós vamos amar mais. O salmista escreveu no Salmo 42, no versículo 1, essa busca de Deus, da maneira que devemos sentir. Ele diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ele fala que ele tem sede de Deus, que ele deseja Deus. E será que estamos com sede de Deus? Será que desejamos esse relacionamento com Deus? E a palavra do Senhor nos fala que a promessa de Deus é derramar água sobre os sedentos. Está escrito lá no livro do profeta Isaías, capítulo 44, no versículo 3, ele diz: pois eu derramarei água para matar sua sede e regar os seus campos secos, derramarei meu espírito sobre seus descendentes, e minha bênção sobre suas futuras gerações. Olha que coisa extraordinária. Nós que somos pais, pensamos que a decisão que tomamos hoje, ela vai alcançar os nossos filhos, os nossos netos e as futuras gerações. Se eu e você nos comprometermos a servir o Senhor fielmente, Ele promete que Ele vai cuidar dos nossos, de descendentes que nem vamos conhecer, Ele vai continuar cuidando, porque Ele é um Deus que promete, mas é um Deus que cumpre as suas promessas. E a promessa de Deus é derramar sobre nós este rio. E nós cantamos também nesta noite, aquilo que está ali, no Evangelho de João, no capítulo 4, que fala que Jesus teve um encontro com uma mulher samaritana ali no poço de Jacó, e ali no versículo 13 do capítulo 4, ele disse: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E Jesus é este rio de vida, de cura, este rio que faz jorrar vida eterna em nossas vidas. Nós precisamos buscar o Senhor de uma maneira que possamos ser cheios do poder de Deus, possamos ser cheios do Espírito Santo. Ele é aquele que disse que ainda que esteja morto viverá. É aquele no qual aquele que estava morto passa a ter vida, e aquele que estava desfalecendo, Ele dá forças novamente. Eu não sei qual é a condição que você entrou aqui nesta noite, qual é o teu nível diante deste rio, não sei em que ponto você está, mas Deus quer inundar a tua vida. Ele tem um desejo muito grande, e o benefício é nosso. Deus não precisa disso. Mas Ele é tão bom que Ele tem um cuidado extraordinário de uma forma inexplicável. E Ele quer nos dar alegria. Ele quer nos dar paz, Ele quer trazer de fato a alegria às nossas vidas. E lamentavelmente há muitas famílias, inclusive famílias cristãs, que não têm mais alegria.
casamentos em que o vinho da alegria acabou, e o Senhor Ele quer trazer de volta a paz, a alegria, a harmonia no lar. Ele quer trazer o amor, Ele quer trazer esse rio de cura sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz ainda, Ezequiel no capítulo 47, versículo 12, ele escreveu na sua visão que árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Nessa profecia, nessa visão, o profeta Ezequiel falava de um tempo futuro imediato, em que haveria ali o retorno do povo de Judá à sua terra, e essa terra seria próspera. Mas fala também de um rio, do rio da água da vida, do rio da vida que está na Nova Jerusalém, que está preparado para mim e para você, para cada um de nós. Em Apocalipse, no capítulo 22, que foi lido nesta noite, no versículo 1 e 2, fala da visão de João de uma profecia que é no futuro distante daquela primeira profecia de Ezequiel, mas que está próximo de nós. Diz assim a palavra do Senhor: o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio de sua praça, de uma e outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos, para a cura das nações. E há um rio de cura no Senhor. Há um rio em que podemos ser inundados pelo poder de Deus, pela presença do Senhor. O profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, ele falou, ali no texto, no capítulo 53, versículo 4 e 5, sobre esse rio de cura, esse rio que está em Jesus Cristo. Ele disse, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Pelas suas feridas fomos curados. Havia uma mulher que padecia de uma enfermidade, de uma hemorragia, diz a palavra do Senhor, ali em Marcos 5, já havia ali 12 anos, e essa mulher havia passado por vários médicos, gastou tudo que ela tinha, e cada vez ela piorava, e não tinha solução para ela, e ela ouviu falar que Jesus ia passar, e ela disse, se eu pelo menos tocar no seu manto, eu ficarei curada. E diz a palavra de Deus que no meio da multidão, ela toca nos mantos do Senhor, e o Senhor, ele percebe naquele momento, e diz, alguém me tocou porque de mim saiu poder, saiu virtude. E o Senhor está aqui nessa noite. Pela fé nós podemos tocar no seu manto e ser curado. Nós podemos receber a cura do Senhor. Há muitas doenças, muitas feridas que são visíveis, mas há algumas que são invisíveis. Há uma ferida que talvez o médico não pode tocar, não consegue tocar, mas o Senhor, ele vai lá no nosso íntimo e ele cura a depressão, a ansiedade, o medo, a tristeza, às vezes um mal tão profundo que a gente nem consegue explicar, situações que nós pensamos que não tem mais jeito, mas o Senhor é esse rio de cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele pode curar nossa alma, ele pode nos curar da frieza espiritual, ele pode nos dar vida. Para concluir, eu quero lembrar-lhes o que disse ali no início da mensagem, que a intensidade que buscamos a Deus será a profundidade que vamos entrar neste rio. Será a profundidade em que seremos também tocados pelo Senhor. E que não ficamos apenas satisfeitos em lançar o arco ali, a flecha 3 vezes. Que não estejamos satisfeitos em ficar apenas à margem do rio. Que não seja suficiente apenas que possamos tocar nesse rio, as águas cheguem apenas aos nossos tornozelos,
mas que a gente possa entrar nesse rio, a ponto de não conseguir mais andar a pé, a ponto de que seja necessário que possamos atravessar a nado, porque ali naquele momento a gente vai entrar no rio de Deus e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor tem paz para nos dar, Ele tem vida e vida em abundância, e o Senhor quer te dar alegria, Ele quer te dar de fato uma paz que o mundo não pode dar.